Vamos agora passar para o momento de exposição da palavra do nosso Deus. Convido os irmãos a verem suas Bíblias, Salmo 131. Salmo 131, nós vamos ler do versículo 1 ao 3. Salmo 131, do 1 ao 3. Salmo bem curto, um dos salmos preferidos de muitos. Salmo conhecido, o Salmo de Davi, que tem sido fonte de esperança do povo de Deus desde muito tempo e até os dias de hoje. Realmente um salmo querido por muitos. Nós vamos fazer a leitura, Salmo 131, todo o salmo, versículo 1 até o versículo 3. Assim nos diz a palavra do nosso Senhor. Senhor, não é soberbo meu coração, nem altivo meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós rogamos, fala conosco pela Tua Palavra e dê-nos o Teu Espírito para que possamos entender a Tua Palavra, mas que esse entendimento possa superar imensamente apenas a parte intelectual, mas possa se aprofundar em nossos corações, causando uma transformação, renovação, transformando-nos completamente segundo o Teu querer. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, talvez muitos até aqui, mas muitas das pessoas que eu conversei no decorrer dos anos, os irmãos sabem, não sou tão conversador assim, então isso mostra que realmente é um número grande de pessoas, tem um sonho que nós vamos chamar aqui o sonho da roça. Ou seja, a pessoa quer conquistar aquele pedacinho de terra, longe, mas não tão longe assim da cidade. Lá, um pouco de água, um rio, um riacho, um lago, uns animaizinhos, umas plantinhas, e a família ali vivendo os seus dias. Em outras regiões do país, ou para outras pessoas, o sonho é semelhante, mas ao invés de ser na roça, é na praia. E eles sonham mudar-se para o litoral e ali viver tranquilamente nas águas, na areia. Há muito tempo atrás existia uma versão ainda diferente desse sonho, que era o que muitos achavam que através do estilo de vida monástico dos monges conseguiriam, que não era se mudar para a roça ou para a praia, mas é para o topo da montanha. E lá no topo de uma montanha, longe de tudo, estariam em paz. O que tem em comum nos três sonhos que foram falados aqui é que todos eles vão em busca da paz. Entende-se, assume-se, ou às vezes se espera que a distância da cidade significa a distância dos problemas, consequentemente paz, tranquilidade, sossego. Então, longe da correria, longe das contas, longe das obrigações, das responsabilidades, longe de tudo, estaremos em paz. Se esse é o seu sonho, não tem nada de errado, propriamente dito, em querer uma casa na roça, na praia ou no topo da montanha. Não tem nada de errado em buscar um estilo de vida mais tranquilo, mas eu tenho uma péssima notícia para você. Você pode ir para a roça, para a praia, para a montanha, para a floresta, os problemas vão atrás de você. O local que você está não garante de forma nenhuma paz. E é impossível se distanciar das preocupações. Você pode mudar o tipo e a causa da sua preocupação, mas enquanto estivermos
nesta vida, as preocupações nos seguem, os problemas nos acompanham. E infelizmente, muitas vezes, no local que nós chegamos, nós trazemos problemas, ou nos tornamos um problema, e tiramos a paz daquele local. Mas então, você pode estar pensando: poxa, pastor, agora o Senhor acabou com o meu plano, com o meu projeto, o Senhor jogou água na minha fogueira, o Senhor realmente me frustrou. Quer dizer então que é impossível obter a paz? Não, de maneira nenhuma. O que a Bíblia nos ensina é que, na verdade, é até mais fácil obter a paz do que ter que comprar um pedaço de terra numa distância adequada da cidade, ou se mudar para o litoral, ou escalar uma montanha e lá não ver mais ninguém. Na verdade, é possível uma vida cheia de paz, rodeada por problemas, e com um coração que se preocupa com os problemas. É impossível obter a paz aonde nós estivermos, a vida que Deus nos dá, no local que Deus nos coloca. Porque a paz, queridos, ela não é simplesmente algo a se conquistar. A paz é uma pessoa. A paz é Jesus Cristo. E em Jesus Cristo nós encontramos a paz. Davi, no salmo que nós lemos, fala sobre isso. Ele fala sobre calma em Deus, sobre sossego, sobre tranquilidade, sobre paz. Davi, no texto que nós lemos, nos ensina então como obter um coração em paz. E o que nós aprendemos é que o coração em paz, ele é contente, sossegado e esperançoso no Senhor. O coração em paz é contente, sossegado e esperançoso no Senhor. Nós vamos ver 3 versículos e o texto se organiza de forma bem lógica e coerente e boa para nós, nos ajuda bastante exatamente nessa ordem. O versículo 1 nos mostra então que o coração em paz ele é contente no Senhor. O versículo 2, logo em seguida, nos mostra que o coração em paz ele é sossegado no Senhor. E o versículo 3 nos mostra que o coração em paz é esperançoso no Senhor. Talvez você hoje aqui está à procura da paz. Talvez o seu plano era uma casa na roça, na praia ou na montanha. Você ainda pode ir atrás disso. Você ainda pode buscar esse sonho. Mas o que você precisa para obter a paz não é isso. É Jesus Cristo. Porque nele o seu coração está em paz. E o coração em paz é contente. Veja o que Davi diz no versículo 1: Senhor, não é soberbo meu coração, nem altivo meu olhar. Davi usa palavras que são sinônimos para descrever o seu coração e o seu olhar. Ele diz: não é soberbo, não é arrogante, não é orgulhoso o meu coração. Nós sabemos que a Bíblia usa a expressão coração com um sentido maior do que simplesmente o órgão que bombeia sangue. Nós entendemos e sabemos que a Bíblia usa o coração como aquilo que representa o centro da nossa vida, aquilo que é o lar das nossas emoções, dos nossos desejos, dos nossos pensamentos, das nossas angústias, das nossas ambições, das nossas alegrias, o centro da vida, onde a nossa alma habita. Isso que a Bíblia chama por coração. E Davi está dizendo: olha, o meu coração, ou seja, o meu interior, aquilo que é mais profundo em mim mesmo, não é orgulhoso, não é soberbo, não é arrogante. E então ele fala sobre o seu olhar. Ele diz: não é altivo o meu olhar. Literalmente a tradução seria: o meu olhar não é alto. E a ideia é aquela atitude que o coração soberbo tem com as outras pessoas. Você conhece uma pessoa arrogante, você conhece um coração orgulhoso pela forma que se relaciona com os outros e que trata os outros. E normalmente é um olhar altivo, é um olhar de alguém que está acima, olhando para baixo. Pessoas com o coração soberbo olham sempre para baixo. As outras pessoas estão sempre abaixo delas, são sempre inferiores a ela. E Davi está dizendo: o meu coração não é arrogante, nem o meu olhar é alto, nem o meu
meu olhar é altivo, nem eu olho para as coisas, para as pessoas, como se eu estivesse acima de tudo. Então ele continua: não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Talvez você está pensando, mas Davi é um rei. Davi foi o maior rei, podemos dizer, de Israel. Davi foi poderoso. Davi teve muitas conquistas. Davi tinha poemas e canções escritas sobre ele, mesmo antes dele se tornar um rei. Ainda quando ele era, humanamente falando, um Zé Ninguém no reino de Israel, e Saul era o poderoso rei, as canções exaltavam Davi acima do próprio rei. Nós sabemos que foi o próprio profeta Samuel quem foi até Davi e o ungiu. E então nós vemos Davi dizendo: não ando à procura de grandes coisas. E nós pensamos: ué, mas ele estava à procura do próprio reinado. Como que ele pode dizer que não procurava grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim? Mas o que a gente percebe é que Davi demonstra que o coração em paz é um coração contente. Não andar à procura de grandes coisas não significa abrir mão das responsabilidades, das oportunidades e dos privilégios que Deus te dá, mas significa estar contente com o que Deus te dá. A gente percebe isso na vida de Davi. Davi, sim, tinha recebido a promessa do reino, mas Davi aguardou o tempo de Deus para obter o reino. Por 2 vezes ele teve a chance de matar seu inimigo, o rei Saul, e tomar o reino para si. Mas ele diz: não vou levantar a mão contra o ungido do Senhor. Deus lhe prometeu o reino, mas no momento o rei é Saul. E enquanto Saul for o rei ungido do Senhor, não cabe a mim querer coisas grandes demais. No momento, o reinado ainda é grande demais para mim, mesmo que Deus prometeu. Não é o momento. Davi não foi alguém, em grande parte de sua vida, sabemos que ele não foi alguém perfeito, que ele caiu, e que às vezes ele quis coisas grandes demais para ele, que não lhe pertenciam. Ele cobiçou e possuiu a esposa do seu soldado, adulterando com ela e depois matando esse soldado. Ele, no final de sua vida, fez um censo para saber o quão grande e poderoso ele era, mas tirando essas falhas, nós conseguimos perceber, pelo menos a maioria da sua vida, um coração contente, um coração que estava alegre, agradecido e que aceitava o que Deus tinha colocado diante dele. Mesmo depois de ser rei, ele foi afastado pelo próprio filho e teve que se esconder nas cavernas, e teve que fugir, perdeu o reinado, ele perdeu o filho. Davi também perdeu muitas coisas, e nós percebemos pelos salmos, nós percebemos que Davi sempre buscava contentamento no Senhor. O coração em paz é um coração contente. Contente aqui não é sinônimo de alegre. Obviamente, o coração em paz é um coração alegre, mas nós estamos usando a palavra contente no sentido de estar contente, de estar aceitar e concordar, de fazer as pazes, de realmente aceitação, contentamento, concordar com aquilo que Deus dá. Você quer paz, você está em busca de paz, você anseia por um coração cheio de paz. O que você precisa é de contentamento no Senhor. Você precisa estar contente no Senhor. Você precisa de um coração que não é soberbo, que não é arrogante, de um olhar que não é altivo, e você precisa aceitar com gratidão e contentamento aquilo que Deus tem te dado. Contentamento é aceitar com gratidão. Aceitar com gratidão aquilo que o Senhor tem nos dado. A paz não está no sonho da casa na roça. A paz não está no emprego perfeito. A paz não está no corpo ideal. A paz não está na família perfeita. A paz não está num clima maravilhoso. A paz não está em lugar nenhum a não ser em Jesus Cristo. E enquanto o seu coração não estiver contente no Senhor, você não vai obter a paz. Mas se quando você se contentar no Senhor, você pode ter certeza, você estará em paz. Um coração que não é soberbo, não é arrogante, não é altivo o seu olhar, e não busca aquilo que está fora
do seu alcance, aquilo que está além do seu poder, da sua possibilidade. Veja só, não quer dizer que você não pode ter planos, projetos, sonhos, mas você não pode amarrar a sua paz nos planos, nos projetos e nos sonhos. Você não pode achar que quando conquistar o sonho, então estará em paz. Não é isso. Você está em paz hoje. E se o sonho se realizar ou não, a sua paz não mudará. Porque o coração contente é um coração em paz. O coração em paz, ele é contente no Senhor. Como está o seu coração hoje? Talvez você ainda ache que é a próxima conquista que vai acalmar o seu coração, que vai acalmar a sua alma, que vai tirar a sua angústia. Talvez você ache que é o próximo grande episódio da sua vida que vai te trazer essa paz. Não é. Não é. O coração em paz, ele é contente no Senhor. Veja, contente no Senhor. As situações mudam. Aquilo que Deus coloca diante de você muda. E independente de tudo isso, você olha para o que Deus te deu em Jesus Cristo e você se contenta nele. Você sabe que Deus é o Senhor de todas as coisas, que Ele é grande e poderoso, que Ele é sábio e que Ele é bondoso, e que Ele sabe o que é bom para você e que Ele faz o que vai ser para a glória dEle. E essas certezas devem e precisam ser o suficiente para acalmar o nosso coração quando estamos angustiados, quando nos falta a paz. Nós precisamos nos lembrar: a minha vida não está nas minhas mãos, o que acontece comigo não é resultado simplesmente do que eu faço, não é acidente, nem acaso, nem erro, mas é exatamente o plano de Deus para a minha vida. Então, se hoje Deus me deu essa família, essa é a família que Deus quer que eu cuide, e é dessa família que eu vou cuidar. Se hoje Deus me deu esse emprego, é nesse emprego que Ele quer que eu glorifique, é nesse emprego que eu vou servi-lo, é nesse emprego que eu vou me alegrar. Se hoje Deus me deu esta igreja, esta cidade, esta condição de saúde, é com essa condição que eu vou me contentar e que eu vou, com gratidão, servir ao meu Deus. Quando você conseguir fazer isso, o seu coração estará em paz. O seu coração estará em paz. O coração em paz, queridos, é talvez o bem mais precioso que pode existir nesta vida. O coração que não está agoniado ou angustiado, inquieto, atribulado, mas está em paz. Veja que nós não estamos prometendo uma vida sem problemas. Pelo contrário, Jesus disse que teria tribulações, aflições. Mas mesmo com todas as tribulações, as aflições, os pesos, os fardos, as responsabilidades, estamos em paz, porque estamos contentes no Senhor. Como está o seu coração hoje? Como está o seu coração nessa noite? Como está a sua alma? Você tem sido soberbo, o seu olhar altivo? Você anda em busca daquilo que é grande demais ou maravilhoso demais para você? Pare com tudo isso. Contente-se no Senhor e tenha paz. O coração em paz é o coração contente. Nós precisamos corrigir aqui um possível erro. Infelizmente, algumas pessoas acham que a humildade e o contentamento no Senhor significa então que nós não apenas não queremos coisas grandes demais para nós, mas nós também abrimos mão daquilo que Deus nos dá. E então nós achamos que para eu demonstrar que estou contente no Senhor, eu não posso aceitar as bênçãos que Ele me dá. Porque se eu aceitar as bênçãos, quer dizer que eu quero mais. Mais uma vez, Davi não rejeitou o trono, Davi não recusou o seu papel de rei. Mas Davi sabia esperar Deus agir e colocar as bênçãos, abrir as portas e fazer a vontade dele na vida do rei Davi. Assim deve ser também a nossa conduta. Isso significa então que se Deus tem te dado não apenas os fardos e as lutas, mas Deus tem te dado as bênçãos, alegre-se dessas bênçãos. Tem muito cristão que infelizmente tem vergonha de comemorar, de celebrar, de louvar a Deus pelas bênçãos, pelas conquistas, porque acha que uma vida de piedade é uma vida sempre que está sofrendo, e quanto mais sofre, mais piedoso é. Não é bem assim.
Um coração contente no Senhor aceita também as bênçãos, se alegra do privilégio que Deus dá. Mas não é um coração que amarra a sua felicidade nessas coisas, ou que recebe o que Deus dá, mas está em busca do próximo, em busca da próxima grande conquista. Contentamento do Senhor. Isso se aplica também às responsabilidades. Um coração contente não foge das responsabilidades. Se Deus tem te dado a capacidade de liderar, é porque Ele vai, e Ele está exigindo, Ele está querendo, Ele quer que você lidere. E a liderança tem seu peso, tem seu preço, tem a sua responsabilidade. Infelizmente muitas pessoas abrem mão, não, eu não quero, porque eu quero apenas tranquilidade, sossego. E abrem mão daquilo que Deus dá e acham que isso é sinal de humildade, quando na verdade isso pode demonstrar um coração soberbo e um olhar altivo, a ponto que pensa assim: tudo bem, Deus me deu esse privilégio, mas eu não preciso disso, eu não quero isso. Deus errou. Deus talvez não errou, mas Ele fez em exagero por mim, além do que precisava, e eu sei do que eu realmente preciso, eu sei do que eu realmente mereço, então eu vou abrir mão. E muitas pessoas então abrem mão de dons, talentos, de capacidade. Muitas pessoas deixam de servir no reino, trabalhar na igreja, porque estão abrindo mão daquilo que Deus tem dado. Isso também é querer coisas grandes demais, ou melhor, querer coisas pequenas demais. Se Deus tem te dado facilidades em algumas áreas, use-as para a glória de Deus e contente-se com isso. Se Deus tem te dado dificuldades em outras áreas, contente-se com isso. Busque fortalecimento em Cristo Jesus pelos meios que Deus dá. Mas não olhe para o seu irmão do lado e sinta-se invejado, sinta-se com um certo ciúmes. Por que, Senhor, eu não sou como aquela pessoa? Por que o Senhor não me deu tal privilégio, tal habilidade, tal facilidade? Por que, Senhor, que o Senhor não me abençoa como abençoa fulano? Um coração contente é um coração em paz. Um coração em paz é contente no Senhor. Ele não quer aquilo que não convém, ele não quer aquilo que Deus não deu. Ele aceita com gratidão aquilo que Deus dá. As bênçãos, as dificuldades, as vitórias, as derrotas, as facilidades, as limitações, as alegrias e os fardos. Você quer a paz? Contente-se no Senhor, em Jesus Cristo, com aquilo que o Senhor tem te dado. O que é que Ele tem te dado? É o que você precisa, é o que você necessita. É o que o salmista diz no Salmo 23: se o Senhor é meu pastor, o que eu não tenho eu não preciso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada do que eu preciso me falta, e tudo que eu preciso eu tenho. Se eu não tenho, eu não preciso. Se eu não tenho, eu não preciso. O coração em paz, ele é contente no Senhor. Obviamente, não há ninguém melhor do que o próprio Senhor Jesus Cristo para nos mostrar isso. Porque o Senhor Jesus Cristo é Deus encarnado, e aquele que é Rei de toda a terra, aquele por quem, para quem, através de quem todas as coisas foram criadas, o Rei eterno, o próprio Deus, Deus Filho, Jesus Cristo, se esvaziou de sua glória, e durante toda a sua vida esteve contente no Senhor. Pense um pouco nisso. Aquele que criou todo o universo, e aquele que está presente em todo lugar, ao se encarnar, precisou caminhar para chegar nos lugares. Agora imagine o Criador de todos os lugares precisando andar dias e dias para chegar aonde Ele queria, precisando pegar um barco e suportar tempestades para chegar nos seus destinos. Aquele que está acima do tempo e criou todo o tempo, aceitou esperar passar 33 anos para que chegasse a hora de sua morte. Aquele que é o Criador da vida aceitou morrer. Ninguém melhor para nos ensinar contentamento no Senhor
do que o próprio Senhor Jesus Cristo. O salmista fala sobre o seu olhar não ser alto, Jesus Cristo, na noite, nos dias finais, nos momentos finais de sua vida, se rebaixou de joelhos e lavou os pés dos seus discípulos. Aquele que é o Deus Altíssimo se colocou próximo ao chão e, ao invés de olhar do alto para cima, olhou literalmente de baixo para cima, para os seus discípulos. Por isso ele é a paz, e por isso nele nós obtemos a paz, porque ele nos mostra o que é estar contente no Senhor, o Deus eterno, contente naquilo que Deus deu para que ele cumprisse. O coração em paz é um coração contente. Mas o texto continua, e Davi então nos mostra que o coração em paz não é apenas contente, mas é sossegado no Senhor. E então Davi, no versículo 2, ele usa uma demonstração, ele usa uma ilustração que nós conhecemos bem. Ele fala a respeito de crianças. Então ele fala assim: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. E ele está trazendo à nossa memória aquela imagem tão familiar para todos nós. Pense, imagine um bebê recém-nascido. Esse bebê, normalmente, quando está no colo de sua mãe, qual é a sua primeira reação? Estar inquieto, porque ele sente o cheiro, e ele percebe, e nos seus instintos mais naturais, no imensamente limitado conhecimento que essa criança ainda tem, ela já sabe de uma coisa: esse cheiro, esse calor, esse contato significa uma coisa: alimento, leite. Então fique inquieto, à procura do mamar, à procura de ser amamentado. Porém, uma criança que não mais amamenta na mãe, no colo da mãe, não fica mais inquieto, se debatendo à procura do leite, porque ela já aprendeu que o leite vem de outro lugar, o alimento vem de outro lugar. Então o que ela encontra nos colos da mãe? Sossego, segurança, conforto. Por isso o salmista fala sobre uma criança desmamada, e a ideia é uma criança que já não precisa mais do colo simplesmente para alimentar, e encontra no colo paz, sossego, segurança. Você pode então imaginar a mesma criança recém-nascida depois de ter amamentado, depois de que aquela fome desesperadora passou, e ela está ali dormindo, calma, tranquila, no colo da mãe. Essa é a imagem que Davi quer trazer à nossa memória. Por que ele quer dizer isso? Porque ele fala: é isso que eu faço com a minha alma no Senhor. Porque o coração em paz, ele é contente no Senhor, mas ele é sossegado no Senhor. É interessante que Davi fala: fiz calar, fiz sossegar a minha alma. Então, esse sossego não é algo que vem magicamente, automaticamente, mas é algo que o próprio salmista busca quando vai em direção a Deus, quando se aproxima do Senhor. Ele se joga nos colos de Deus e ali encontra sossego, como uma criança se aquieta nos braços de sua mãe. O coração em paz, o coração sossegado no Senhor. Queridos, não é se mudando para longe que você vai encontrar paz, porque mesmo longe os problemas te alcançam. Então, nessa vida cheia de problemas, como é que nós podemos encontrar paz? Nós precisamos nos contentar no Senhor, e nós precisamos nos sossegar no Senhor. Isso significa que nós precisamos nos esforçar e de forma intencional buscar o conforto, buscar o sossego nos braços do nosso Pai, nos braços de Deus, em Jesus Cristo. Para explicar isso de forma bem prática, isso significa então o que é que nós estamos ocupando o nosso coração, a nossa mente, com o que nós estamos gastando o nosso tempo. Queridos, se nós passamos a maior parte, para não dizer toda a parte do nosso tempo, com preocupações, com lutas, com angústias, correndo atrás, se esforçando, se sacrificando, e se isso é tudo que nós pensamos e fazemos, por que nós achamos que ao chegar em nossas casas à noite, nos deitar no travesseiro, magicamente estaremos em paz?
Se tudo que nós fazemos é olhar a notícia e nos preocupar com as tristes notícias do mundo, por que nós esperamos que vamos conseguir sossego? Talvez por isso muitas pessoas acham que morar longe vai trazer sossego, porque aí nós estamos protegidos dessas notícias, dessas preocupações, mas na verdade as preocupações não desaparecem, você simplesmente fechou os olhos. E fechar o olho, deixar de ver, não muda a realidade. A luta está lá, o problema está lá, a dificuldade continua existindo. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos sossegar a alma no Senhor. Nós precisamos gastar tempo pensando no Senhor, lendo a palavra de Deus, buscando a Ele em oração, porque Ele é a paz, e é dele que vem a paz. E se nós não bebemos da fonte de paz, por que nós queremos obter paz? Se nós não vamos atrás do local onde a paz abunda, como que nós vamos ansiar e reclamar por não estarmos em paz? Quando nos falta paz, muitas vezes, é porque nós mesmos não estamos adquirindo, indo atrás, buscando a paz. Davi diz que ele fez sossegar, fez calar, fez aquietar a sua alma, como uma criança se aquieta nos braços de sua mãe. Se você gastar o seu tempo mais aprendendo sobre Jesus Cristo, se você gastar o seu tempo buscando mais a Deus em oração, se você gastar o seu tempo, o seu esforço, a sua vida buscando essa intimidade com Deus de toda a paz, você pode ter toda a certeza, o seu coração conseguirá ser sossegado com mais facilidade. Você vai aprender que mesmo no mundo que é terrível, cheio de dor, luta e aflição, mesmo em uma batalha contra o nosso próprio pecado, mesmo que estivermos derrotados e derrubados várias vezes pela nossa própria desobediência, ainda assim nós temos sossego nos braços de nosso Deus, porque em Jesus Cristo nós somos reconciliados e nós temos paz. O que nós precisamos fazer então é ir atrás dessa paz, falar com Deus, meditar em Deus, refletir na bondade de Deus, olhar e conseguir discernir no meio de toda essa bagunça que é este mundo, sinais do amor de Deus, da bondade de Deus, as bênçãos de Deus, e então usar a nossa capacidade mental e emocional para louvar a Deus, declarar e falar como nós somos gratos pelas bênçãos, pelo agir, pelo cuidado de Deus. Queridos, na pandemia isso aconteceu muito, e muitas vezes a gente ouvia testemunhos de cristãos passando por períodos extremos de angústia, ansiedade e medo. Por quê? Porque a coisa estava horrível, assustador mesmo a realidade. Só que quando a gente olha, a gente percebe que muitas vezes, não podemos dizer todas as vezes, mas muitas vezes essas pessoas passavam o dia inteiro lendo sobre isso, conhecendo mais, aprendendo, ouvindo notícias, espalhando notícias, às vezes até notícias falsas para piorar a situação, mas o que ocupava a mente, o que ocupava o coração era a doença, a pandemia, a morte, a dor. Naturalmente, o que o seu subconsciente vai pensar, vai trazer à sua memória, são também fatos de dor, de morte, de doença. Isso não quer dizer, queridos, que a solução então é ignorar tudo e não saber o que acontece, não é isso. Mas você precisa encher o seu coração daquilo que é superior a tudo isso. E comparar as coisas ruins e as tragédias da vida com a bondade, o amor, a graça, a paz de Deus. Existe uma certa crença, as pessoas acreditam e de certa forma estão certos de que a gente não consegue controlar os pensamentos. É verdade, a gente não consegue controlar completamente os pensamentos. Da mesma forma que nós não conseguimos controlar perfeitamente os nossos sentimentos, mas queridos, nós treinamos sim. E é possível direcionar, pelo menos, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E enchendo a nossa alma daquilo que é bom,
daquilo que edifica, daquilo que agrada, daquilo que nos lembra e nos mostra o amor perfeito de Deus, que entregou o próprio Filho para morrer na cruz no nosso lugar. Quando a gente enche o coração, enche a alma dessas coisas, a paz vem ao nosso coração e nós conseguimos com mais facilidade sossegar a nossa alma. É interessante que a Bíblia nos mostra exemplos de Jó, que sofrendo no meio da angústia clamou, e a paz de Jó não veio pela resposta perfeita que Deus deu, explicando o motivo do seu sofrimento. Deus não explica para Jó, mas o que Deus faz é se apresentar até Jó. Jó, aqui estou eu, e esse sou eu, aquele que criou todas as coisas, que determina, que sabe, que é poderoso, que governa. Eu sou o grande Deus, todo-poderoso. E Jó, eu estou aqui, olhe para mim, e você vai ter paz. Você não precisa de uma explicação perfeita do que eu faço. O que eu faço cabe a mim. Como Davi disse, não se preocupe com coisas grandes demais para você. Não queira entender todos os mistérios da vida. Entenda quem é Deus, a partir daquilo que Ele revelou para você. O coração, em paz no coração, contente no Senhor e sossegado no Senhor. A pergunta então é: como você tem passado o seu tempo? O que você tem enchido? Com o que você tem enchido o seu coração? Com o que você tem enchido a sua alma? Se você vem pouco à igreja, se você lê pouco a Bíblia, se você conhece pouco o Senhor Jesus Cristo, por mais que a sua fé seja genuína e a salvação é completa, o seu conforto vai ser pequeno também. A sua paz vai ser pequena e vai ser frágil. Agora, quando estamos firmados na rocha que é o Senhor Jesus, o vento pode ser forte, a tribulação pode ser assustadora, a nossa casa não desaba, a nossa casa não cai, porque Cristo nos sustenta. O coração em paz, ele é contente e ele é sossegado no Senhor. E então Davi termina o Salmo no versículo 3, mostrando que o coração em paz também é esperançoso no Senhor. E ele nos dá esse chamado: espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Você quer um coração em paz? Contente-se no Senhor, sossegue no Senhor e espere no Senhor. A palavra para esperar não é simplesmente a palavra de esperar, de ficar um tempo parado até algo acontecer, mas ela vem de esperança. Então talvez a melhor tradução seria, eu sei que é uma palavra que não existe, os irmãos vão me dar essa licença poética para um não poeta como eu, mas nós poderíamos dizer: esperance, ó Israel, no Senhor. Nós poderíamos transformar a palavra esperança em um verbo, e a pessoa esperançar em algo. É isso que Davi está dizendo: esperance, ou espere, ou tenha a sua esperança no Senhor. Esperança na Bíblia não é simplesmente um pensamento positivo, não é apenas traga boas vibrações e coisas boas vão acontecer. Esperança não é uma incerteza ou um desejo de que as coisas deem certo. Esperança na Bíblia é a certeza das promessas de Deus, a certeza de que aquilo que Deus prometeu, Ele cumpriu e vai cumprir, a certeza de que Deus nos ama e deu o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar, e nele nós temos vida, nós temos perdão, nós temos paz. Então Davi diz: espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Sabe o que isso significa? Significa que o Deus de Davi, em quem ele tinha esperança, em quem ele sossegava a sua alma, em quem ele se contentava, é o mesmo Deus de Abraão, é o mesmo Deus de Salomão, é o mesmo Deus dos profetas, é o mesmo Deus de Paulo, Pedro, dos apóstolos. É o mesmo Deus de todos nós. Desde agora e para sempre, Deus é o mesmo. Poderoso, amoroso, bondoso, misericordioso. Ele não mudou. Ele não vai mudar. O Deus em quem Davi podia confiar é o mesmo Deus que você pode confiar. O Deus em quem Davi encontrava a sua esperança é o mesmo Deus que você precisa esperar. O Deus que entregou o próprio Filho para morrer na cruz é o mesmo Deus que fala com você hoje, aqui e agora, dizendo: encontre paz no meu Filho. Tenha o coração cheio de paz, contentando-se no Senhor, sossegando-se no Senhor e esperando
no Senhor. Queridos, Deus não muda. E essa é a fonte da nossa esperança final. Suas promessas não vão falhar e não falharam. E quando a gente olha, por exemplo, para a Santa Ceia, a gente percebe: Jesus veio ao mundo, Jesus morreu no meu lugar, Jesus ressuscitou, Jesus me deu o perdão. Eu tenho esperança, e uma esperança viva, como Pedro vai dizer, uma esperança viva de paz. Uma paz que não é baseada na circunstância, uma paz que não é baseada na distância aos problemas, uma paz que é verdadeira, genuína, como nós lemos no começo do culto, uma paz que passa todo entendimento, que para o mundo é loucura, para o mundo é fanatismo, para o mundo é tolice, talvez até burrice, mas que na verdade é a única paz verdadeira, paz genuína, completa, perfeita, em Jesus Cristo. Por isso nós perguntamos mais uma vez: como está o seu coração? Talvez você tenha tudo, mas não tem paz. E se essa for a realidade para você nessa noite, Deus vê os sentimentos, e Ele é a mais profunda pena, porque um homem sem paz é o mais miserável de todos os seres. Mas nesta noite, paz é oferecida em Jesus Cristo. Tudo que você precisa fazer é se entregar a Ele. Tudo que você precisa fazer é voltar para Ele. Tudo que você precisa fazer é reconhecer: Jesus, o Senhor é a minha paz. E pelas minhas atitudes eu tenho perdido essa paz. Restaura, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Aceita-me, Senhor. Assim, em Cristo Jesus, o seu coração tem paz. E um coração cheio de paz, como nós aprendemos, é contente, sossegado e esperançoso no Senhor. Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, nós pedimos para o nosso coração, não permita que essa mensagem, esse texto, esse salmo tão bonito, tão cheio de esperança, que nos ensina como ter paz, passe por cima de nossas cabeças, e que essa mensagem seja esquecida em alguns instantes, mas Senhor, grave profundamente em nosso coração e transforma-nos pelo Teu Espírito, para que nós também possamos obter a paz, nos contentando em Ti, nos sossegando nos Teus braços e esperando sempre, desde agora e para sempre, no Senhor. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.